Boa noite para todo mundo. Hoje, dia 20 de fevereiro de 2024. Ontem eu avisei para vocês no Instagram e no TikTok também. Não teve resumão porque não teve nada no mercado que a gente pudesse comentar, a não ser o imbróglio diplomático que o Brasil está vivendo agora, depois de alguns comentários do nosso presidente em relação ao conflito de Israel com o grupo terrorista Hamas, mas se não fez preço no mercado, a gente não fala sobre isso aqui. Se fizesse preço no mercado, a gente trazia esse tema à tona. Afinal de contas, esse não é o foco do canal. Mas tirando isso, nós não tivemos... tirando isso não, porque nem isso fez preço no mercado ontem, nada fez preço no mercado ontem. Nós tivemos ativos completamente estáveis, juros, dólar, bolsas, né? Nos Estados Unidos, feriado por lá, sem indicador econômico, nem o Boletim Focus nós tivemos aqui, enfim, não valia a pena, perder o meu tempo, nem o de vocês, fazendo resumão e assistindo o resumão no dia de ontem. Mas vamos falar do dia de hoje, né, minha gente? De antemão, para quem gosta do meu conteúdo, deixa o like aqui no vídeo. Gostei muito dos comentários do vídeo de domingo, para quem deixou aqui, muito obrigada, eu leio um por um com muito carinho. Se inscreva no canal para quem não é inscrito, muito bem-vindo para quem está chegando, né? E vamos falar de mercado, vamos falar dos ativos no dia de hoje, né, minha gente? Eu tô meio escondidinha aqui, né? Pareci. Então, vamos lá. As bolsas da Ásia, elas fecham sem um direcionamento único, mas todas, de certa forma, dentro da estabilidade. As bolsas da China, pelo menos levemente positivas, como a gente pode ver aqui, a bolsa de Xangai, o Shenzhen Composto e o Hang Seng, né, que é esse aqui. Bolsas por lá ficaram no positivo. Vale lembrar que ontem teve decisão de juros na China e o Banco Central chinês ele resolveu manter a taxa de juros de um ano inalterada, tá, em 3,45, se eu não me engano, e cortou aí em 0,25 bips os juros de longo prazo lá, que são os juros de 5 anos. Lá na China é um pouco diferente daqui, eu já tinha falado isso para vocês, que aqui, por exemplo, a gente tem a taxa Selic, que é uma taxa única só, que direciona aí todos os financiamentos, empréstimos, enfim, o dinheiro que circula aqui no Brasil. Nos Estados Unidos é uma taxa só, é um range, né, mas não deixa de ser uma taxa só. Na Europa também, na China é diferente, eles têm a taxa de curto prazo, a taxa de médio prazo e a taxa de longo prazo, tá? A taxa de longo prazo é uma taxa que os investidores olham com mais carinho para ela e costuma gerar mais volatilidade no mercado, porque geralmente são financiamentos de longo prazo que giram mais a economia, principalmente o setor imobiliário, né? Por exemplo, sei lá, a gente vai comprar um apartamento aqui, eu não vou financiar esse apartamento, eu tendo a financiar esse apartamento por muitos anos, não por um ano só. Então, se eu vou financiar esse apartamento por muitos anos, na compra desse apartamento, eu uso lá na China, se eu estivesse na China, eu uso uma taxa de longo prazo lá. Só para vocês entenderem um pouco. Então, essas taxas de longo prazo na China, elas, a alteração delas mexe muito com a economia. Entendem isso? Porque são valores mais expressivos sendo financiados ou deixando de ser financiados se eu aumento essa taxa. Ok? Dito isto, o que acontece? Ontem na decisão de política monetária lá não uma decisão de política monetária, não é uma reunião igual acontece aqui e outros países. Eles têm umas janelas que eles decidem os juros por lá, enfim. Ontem foi esse dia. Eles decidiram manter a taxa de juros de um ano. Isso deu uma leve decepcionada no mercado, porém, a taxa de 5 anos, o mercado esperava aí um corte de 0,1 bips, tá? 0,1, e foi realizado um corte de 0,25. Esses números, para quem ainda não tem essa sensibilidade, parecem muito pequenininhos, mas a diferença é muito grande entre uma expectativa de corte de 0,1 para um corte de 0,25. Esse corte foi muito mais agressivo do que o mercado estava esperando, tá? Bom, Fernanda, então nesse caso o mercado deveria entrar em festa, né? Porque afinal de contas é um super incentivo para a economia chinesa. Pois bem, sim e não, tá? Não por quê? Porque a gente está falando da China. A China, minha gente, ela é uma caixa preta em todos os sentidos, inclusive na sua economia, nos seus dados, nos seus indicadores, no que de fato está acontecendo lá dentro, né? É tudo muito nebuloso, não é transparente, então os investidores, eles ficam com o pé atrás. Então o ponto aqui foi, olha, aquele velho ditado, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Foi o que aconteceu que derrubou a cotação do minério de ferro. E o do petróleo também não trouxe nenhum ânimo aí para o petróleo no dia de hoje. Por quê? As bolsas lá ficaram positivas? Ok, mas não se animaram tanto, tá? Não se animaram tanto, isso não se refletiu nas bolsas do mundo inteiro. Esse corte muito mais agressivo da taxa de longo prazo da China do que o mercado estava esperando. Por quê? Porque o mercado começa a se perguntar assim, poxa, por que um corte tão agressivo?
Será que tem alguma coisa mais grave acontecendo lá dentro que a gente não está sabendo? Que fez com que os bancos estatais chineses tomassem essa decisão? Estranho. Esse estranho põe o mercado no modo cautela. Entendem? Então, neste contexto, nós tivemos, ao invés de um super ânimo, por exemplo, do minério de ferro, ainda mais que nós estamos falando de um corte de juros que está muito relacionado à hipoteca, lá na China, né? Então, assim, o minério de ferro, que é uma commodity muito usada no setor imobiliário, deveria surfar essa positividade, ele entrou no modo cautela. Então, ele realizou consideravelmente no dia de hoje. Obviamente que a Vale foi a reboque, tá? E o petróleo, bom, a China hoje, ela é, se não a maior, uma das maiores importadoras de petróleo, consumidora ela é, com certeza, do mundo. Eu acho que ela perde só para os Estados Unidos, mas ela é uma das maiores consumidoras de petróleo do mundo. Então, se ela realiza um corte de juros por lá para poder estimular a sua economia, a gente parte do pressuposto de que eles vão querer consumir mais petróleo. E ainda assim o petróleo ficou no negativo. Por quê? De novo, commodities entraram no modo cautela, porque o mercado ficou com o pé atrás, se perguntando se não existe algo grave na economia chinesa que não está sendo revelado para o mundo ainda, que fez com que o Banco Central de lá tomasse decisão tão agressiva, ou muito mais agressiva do que o mercado estava esperando. Essa foi a reação das commodities no dia de hoje. Estou falando isso porque tem um peso relevante, obviamente, na cotação do nosso Ibov aqui, por conta de Vale Petro, principalmente, né? Fora as outras empresas também de mineração e petróleo. Bom, dito isto, as bolsas da Europa, elas fecham completamente dentro da estabilidade, não tivemos indicador econômico por lá. Elas não surfaram a positividade ou a negatividade ou o susto dessa notícia da China, tá? Então elas ficaram dentro de uma certa estabilidade. Vale lembrar que o drive da semana, eu falei isso com vocês no domingo, é principalmente o balanço da Nvidia, que vai sair amanhã, depois do fechamento do mercado, a ata do FONC, que por mais que seja atrasada aí, o mercado quer chancelar mesmo o posicionamento mais hawkish do presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, no último comunicado de decisão de política monetária por lá. Tá, então amanhã é um dia mais importante definitivamente do que o dia de hoje, do que o dia de ontem. Então nós temos bolsas na Europa que ontem estavam dentro de uma estabilidade, permanecendo dentro da mesma estabilidade no dia de hoje, ok? Bom, dito isso, sim, lá, só um parênteses, lá na Europa nós tivemos aí a divulgação do balanço da BHP, que é a maior mineradora do mundo, tá? A Vale é a segunda, se eu não me engano, segunda ou terceira, e a BHP é maior. E o balanço foi muito bom, surpreendeu as expectativas do mercado, ela chegou a ficar positiva, surfando essa positividade do seu balanço, tá? Trouxe uma expectativa positiva para o balanço da Vale, que vai ser divulgado na quinta-feira, porém com essa queda absurda, gigantesca do minério de ferro, a BHP acabou não surfando essa positividade do seu próprio balanço. Vale lembrar que a cotação do minério de ferro hoje de manhã estava em 909.500 yuans. E isso já representava uma queda de quase 6%. Agora ela fecha o dia com uma cotação aí de 800... Tá dando reflexo aqui pra mim. 896 mil yuans. Então ela caiu durante a madrugada quase 6% e seguiu ao longo do dia caindo mais de 3%. Então foi uma queda extremamente expressiva para essa commodity, ok? Bom, fechando parênteses aqui desse balanço da Europa para vocês, vamos falar agora dos Estados Unidos. Bom, os Estados Unidos, ele antecipou aí, né, sem indicadores econômicos, sem drive por lá, sem nada, às vésperas da ata do FONC e do balanço da Nvidia, principalmente do balanço da Nvidia, as bolsas por lá realizaram destaque aqui, obviamente, para a Nasdaq, tá? Porque afinal de contas, minha gente, quem tá posicionado, assim, o balanço da Nvidia amanhã, se ele decepcionar, há quem diga, né, assim, uma linha mais pessimista dos economistas e analistas e etc., pondera que, se você estudar um pouco a bolha.com, a crise da bolha.com que aconteceu lá em 2000, rolou uma expectativa gigante em relação a empresas relacionadas a esse segmento na época, até que eventualmente uma dessas empresas decepcionou o mercado no seu balanço, não relacionado necessariamente ao balanço, mas à expectativa futura, e aquilo foi o start, bem entre aspas, de uma crise que foi a crise da bolha.com, que foi lá em 2000. E aí a gente tem algumas pessoas que fazem analogia a isso que aconteceu lá no passado e falam que isso pode ser o start através da Nvidia. Por quê? No final das contas, a Nvidia, lá no início do ano passado, com a divulgação de suas tecnologias de inteligência artificial, ela praticamente carregou a Nasdaq nas costas, né? Ela e mais 6 empresas, que são chamadas das 7 magníficas,
praticamente subiram 80% num curto período de tempo, enfim. O mercado entrou e ficou bastante eufórico com esse negócio de inteligência artificial, e há quem diga que essa euforia tem fim. Tá? A depender, por exemplo, se a Nvidia solta um balanço amanhã e esse balanço decepciona o mercado por qualquer razão, todo aquele romantismo, esse namoro com a inteligência artificial que o mercado está, pode vir por água abaixo, pode desanimar o mercado de alguma forma, e o contrário também é verdade, tá? Se o balanço realmente vier bom como da Meta veio, né? Que acabou de subir no 8%, não sei se vocês se lembram, mas se o balanço vier bom e ainda reforçar que, poxa, inteligência artificial é a bola do momento e tal, a contraparte também é verdade. Então esse balanço de amanhã, ele tá trazendo uma sensibilidade para o mercado. Mas quem surfou essa onda de alta da Nasdaq não vai correr o risco de deixar todas as suas moedas posicionadas em Nasdaq para o dia de amanhã. Então, isso daqui nada mais é do que uma realização de lucros pré um dia muito importante. Então, assim, tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. Nós tivemos bolsas dos Estados Unidos realizando parte da alta. Vale lembrar que as bolsas dos Estados Unidos fizeram milhares de máximas históricas somente esse ano, né? Então, assim, as bolsas dos Estados Unidos estão no negativo? Estão, mas é uma realização de lucro dessas últimas altas que ela vem assistindo, tá? Bom, se a gente olha, por exemplo, por que eu não estou preocupada? Eu olho para as bolsas dos Estados Unidos, elas estão negativas, e isso não me traz tanta preocupação assim em relação, né, a alguma coisa mais grave que possa estar acontecendo. Porque eu olho para os juros americanos, dá para ver aqui, né? Eu olho para os juros americanos estão calmos hoje, realizando praticamente toda a alta do CPI da semana passada. Eu trouxe aqui a imagem, vou mostrar para vocês, acho que é essa aqui. Pronto. Esse gráfico aqui é o juros real lá dos Estados Unidos, tá? Essa barra maior aqui, ó, meu mouse não aparece aí pra vocês, né? Ah, agora apareceu. Essa barra maior aqui foi justamente no dia da divulgação do CPI, ou seja, a inflação dos Estados Unidos veio acima do esperado, trouxe uma preocupação enorme do mercado de ter menos corte de juros esse ano, do corte começar muito mais tarde do que o mercado esperava. Quiçá, tem rumores no mercado agora de 15% do mercado, de alguma forma, acredita que possa ter, inclusive, mais um aumento de juros, enfim. O CPI trouxe esse estresse no primeiro momento para os juros dos Estados Unidos, mas observem, eu queria que só vocês observassem que ele praticamente devolveu toda a alta do CPI, tá? Ainda está um pouquinho acima, mas ele praticamente devolveu toda a alta do CPI. Era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? A ata do FONC amanhã tende a trazer volatilidade aí para os juros americanos também. Bom, então dito isso, porque eu acho que só o númerozinho aqui no panorama, ele não é o suficiente para essa questão visual, de ver o tanto que os juros nos Estados Unidos subiu por causa do CPI da semana passada e o tanto que ele já acalmou, tá? Então, assim, os juros dos Estados Unidos, que tendem a trazer preocupações caso haja alguma coisa mais grave, enfim, etc., não é isso que ele está se refletindo aqui. As bolsas lá estão no negativo, realizando parte dos lucros, e amanhã a gente tem drives importantes por lá. Bom, dito isso, na calmaria dos juros dos Estados Unidos, os nossos DIs se acalmaram, os juros no mundo se acalmaram, tá? Porque, afinal de contas, eles guiam os juros no mundo de certa forma, tá? E na medida em que os juros se aliviam, empresas relacionadas a juros que sofrem com a alta de juros, né, e se beneficiam da queda de juros, hoje surfaram essa positividade. Então vamos lá. Vindo agora aqui para o Brasil, aqui no Brasil nós tivemos a nossa bolsa no positivo, apesar da negatividade das commodities. Basicamente quem carregou o Ibov hoje foram o setor bancário e empresas varejistas, que são empresas que se beneficiam da queda de juros. Então se eu tenho um dia de cenário de juros negativo, eu tenho um cenário, eu tendo a ter essas empresas performando bem, que foi o que aconteceu no dia de hoje. Fora as revisões feitas nas expectativas do Itaú, pelo JP Morgan, ou sei lá qual banco, que foi feito no dia de ontem, né? Que trouxe uma positividade aí para o setor bancário como um todo aqui no Brasil, enfim. Mas dito isso, a gente traz uma certa positividade aqui para o nosso Ibov, apesar da negatividade das commodities, e uma fraqueza no dólar, tá? De um modo geral, o dólar tá fraco na cesta DXY e o dólar tá fraco, de um modo geral, nos pares emergentes. Aqui não foi diferente,
tá? Aqui não foi diferente, por isso o nosso dólar fecha no negativo e a nossa bolsa fecha no positivo, tá? E agora falando especificamente sobre o Brasil, por aqui, lá em Brasília, o presidente Lula teve uma reunião com ministros e líderes partidários para fechar aí quais são as prioridades da pauta do executivo no legislativo, ou seja, para o executivo, para o presidente, o que é mais importante para ele que seja votado na Câmara e no Senado, né? Esse alinhamento de prioridades, teve uma reunião hoje sobre esse tema. Além disso, também, o presidente Lula fez uma reunião com o ministro Fernando Haddad para discutirem as pautas econômicas do governo no Congresso, e vale destacar aqui a questão da MP, da reoneração da folha de pagamento, porque esse imbróglio segue firme e forte, e é um imbróglio importante para a arrecadação de um governo mais gastador, que precisa fechar as contas esse ano para atingir seu quase impossível déficit zero, né? Mas, de qualquer forma, houve um ruído no mercado hoje de que eles fariam uma reunião até para discutir qual seria a nova meta de déficit para este ano e que o executivo entregaria a toalha aí, né? Jogaria a toalha aí para o déficit zero. Porém, isso aparentemente não passou de ruído e ficou por isso mesmo, tá? Mas hoje nós tivemos essas movimentações lá em Brasília, nada mais do que isso. E para fechar, tema de Brasil, vou destacar só a questão da Petrobras, que caiu expressivamente hoje, diferente dos seus pares, apesar da queda do petróleo, que também corrobora para a queda das ações da Petrobras. Hoje nós tivemos aí a decisão do CARF de manter aí uma cobrança de 9 bi, um pouco mais de 9 bilhões da Petrobras pelo não pagamento aí do CID, tá? Era uma dívida que estava em negociação, não sei o quê, mas aparentemente o CARF decidiu aí chancelar esse pagamento, esse débito que a Petrobras vai ter que realizar agora de 9 bi. Isso acabou derrubando as ações da Petrobras, ok? Então, mesmo com o Petro no negativo, Vale no negativo, tivemos aí o setor bancário segurando o Ibov junto das nossas varejistas pelo alívio dos juros, alívio do dólar, tá? Mas, de qualquer forma, atenção ao dia de amanhã. As movimentações de hoje foram movimentações mais tímidas, apesar de eu finalmente ter conseguido fazer meus 20 pontos no dólar, porque eu não estava conseguindo dia nenhum, porque o dólar nem oscilava 20 pontos. Mas hoje eu voltei, ressurgi das cinzas, mas mantive meu operacional fiel todo santo dia, enquanto esses 20 pontos não vinham novamente para mim. Mas, enfim, dito isto, as movimentações ainda foram tímidas, porque o drive da semana ainda está por vir, ok? Bom, dito isso, espero que tenham aproveitado as movimentações de hoje, espero que tenham entendido as movimentações e as correlações de hoje. Eu vejo vocês no resumão de amanhã. Sim, agora no fechamento tem balanço aqui no Brasil saindo. O destaque aí mais importante, mas que não tem aquele peso relevante no nosso Ibov, mas vale mencionar, é o balanço da Gerdau, ok? Vejo vocês amanhã. Tchau!